nós te adoramos, nós rendemos graças a Ti por mais um dia que nós podemos estar na Tua casa, por mais um dia que nós podemos prestar um culto de adoração a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos tão pequenos e falhos, mas o Senhor é um Deus grande e é o Senhor quem opera em nós tudo, ó Pai. É o Senhor quem opera em nós o querer quanto o efetuar. E nós te glorificamos porque tudo vem das Tuas mãos, Senhor. Nada somos sem Ti, nada fazemos sem a direção do Senhor. Nada aqui funciona se não for o Senhor direcionando tudo, se não for o Senhor colocando tudo no seu lugar, para que seja conforme a Tua vontade. Por isso nós pedimos, Espírito Santo de Deus, a Tua presença neste lugar, invocamos a Tua presença neste lugar, quebrando toda barreira, quebrando tudo que queira impedir a nossa adoração, quebrando toda barreira em nós, Senhor, porque é o que há em nós que muitas vezes impede o agir do Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, ó Deus, colocamos-nos à Tua disposição neste momento, nos usa, Senhor, como instrumento, usa os irmãos que estão nos bancos como instrumento de adoração, que nós direcionemos a Ti a adoração nesta noite e que nós declaremos como o Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome toda a honra e toda a glória. Ó Deus, somente a Ti toda a adoração, toda a honra e toda a glória. Deus, Tu és um Deus tão grande, mas um Deus que se importa com cada um de nós, um Deus que nos ama com um amor incondicional. Por isso nós estamos aqui nesta noite, pedimos, Espírito Santo, fala conosco, ministra o nosso coração, fala aquilo que Tu queres falar nesta noite, ó Deus. Opera em nós o que precisa ser operado, ó Deus. Tira de nós o que precisa ser retirado, Senhor. Porque quando estamos na Tua presença, o Senhor tira de nós aquilo que não necessitamos, aquilo que nos atrapalha. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de Te adorar. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui, ó Deus. Quantas pessoas queriam estar neste lugar, Pai. E nós estamos aqui, nós Te adoramos e nós Te agradecemos e engrandecemos o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmos 46, abra sua Bíblia. Aleluia, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse reconhecimento que nós temos de que nós não fazemos nada sem Deus. Nós não operamos nada sem Deus. Se Deus nos estiver na direção, se Deus nos estiver no controle. E isso é muito bom nós trazermos à memória. Salmos 46 declara, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos todos em uma só voz declarar este versículo 11? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém.
refúgio é um lugar onde nós estamos escondidos, né? Um lugar protegido. E o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso refúgio. Ele está ao redor do seu povo, do Israel de Deus, a nos guardar. É o Senhor quem, onde diz aquele versículo que diz, o Senhor faz a ferida e o Senhor a liga. Tudo tem seu tempo. O Senhor deixa acontecer algumas coisas em nossas vidas, mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Como diz aqui, o Senhor põe termo à guerra. Né? O Senhor quebra o arco, corta a lança. O Senhor acalma a tempestade. Tudo tem o tempo determinado do Senhor na minha e na sua vida. E mesmo um Deus tão grande, Ele tem cuidado de nós, Ele tem feito maravilhas em nossas vidas, e nós queremos engrandecer o nome dEle nesta noite. Amém? Convido os irmãos do Ministério de Louvor, e nós vamos declarar que Ele é grande. Mas mesmo com a grandeza dele, Ele desceu, Ele se fez homem, Ele foi como nós, Ele experimentou das nossas dores. Homem de dores, como a própria palavra diz. Aleluia, Jesus. Adore ao Senhor. Ele está nesse lugar. Amém? E Ele procura verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Por isso, se entregue totalmente. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E que nos ajuda com
Diga assim: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso é Só tu és, Senhor, Deus eterno. Só o Senhor é que sabe o começo, só o Senhor que sabe o fim. Do Senhor é a última palavra, Deus. Nessa noite, Senhor, nos colocamos diante de Ti com os nossos corações quebrantados, derramados em Tua presença, Deus. Nós queremos, Senhor, como o Senhor desde o princípio quis juntar o Seu povo, quis chamar o Seu povo, quis acolher o Seu povo. Como o Senhor mesmo declarou, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, assim nós queremos estar conchegados na Tua presença, Senhor. Nós queremos encontrar o lugar secreto, o lugar de adoração que só nós e o Senhor conhecemos. Não um lugar físico, Senhor, mas um lugar de presença de Deus, um lugar de segurança, um lugar de refúgio. Leva-nos mais fundo, Senhor. Queremos ir mais perto. Queremos chegar mais perto de Ti a cada dia. Queremos caminhar contigo e não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas continuar com o nosso olhar em Ti, Deus. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero.
motivo estarmos aqui se o Senhor não estiver aqui. Não há motivo estarmos neste lugar se o principal não estiver aqui. E nós sabemos que o Senhor está aqui, que tua presença é real, Senhor. Nós queremos sentir o Senhor se mover aqui nesta noite, ó Deus. Derrama da tua presença, da tua glória. Nós queremos te sentir, Deus. Nós queremos sair do natural e entrar no sobrenatural do Senhor. E sentir o mover do Senhor no meio da tua igreja, no meio dos nossos irmãos. Eu sei que o Senhor fala conosco de diversas formas e a cada coração individualmente, de uma forma especial. Por isso, mexe com nossas estruturas, ó Deus. Mexe com o que é natural, Senhor, e nos leva a um nível mais profundo contigo, a um nível de fé mais fundo contigo, Senhor. Enche-nos com a tua presença, Espírito Santo de Deus. Enche-nos da tua presença, porque nós não podemos ser naturais. Nós necessitamos ser espirituais. Nós precisamos ser espirituais, Senhor, porque os nossos olhos só enxergam o Senhor quando nós estamos em espírito. Nós só conseguimos sentir o Senhor, Deus, se nós sairmos do natural, fecharmos os nossos olhos naturais e abrirmos os nossos olhos espirituais para enxergarmos a tua presença neste lugar. Queremos ir mais fundo, estar mais perto, Senhor. Queremos sentir o Senhor neste lugar. E a tua presença e a presença do teu Espírito Santo a se mover em nós, a mexer com nossas estruturas, Senhor. Diga mais uma vez, tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero. Sua Bíblia no livro de Lucas, ainda de pé, Lucas 7. Sete, 37, 38. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando,
regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Aquela mulher deu o que melhor ela tinha, o que mais precioso ela tinha. E eu convido você a derramar aos pés do Senhor o que de mais precioso você tem nesta noite, que é o seu coração, é a sua adoração a Ele. E você vai dizer: Senhor, Tu és o meu tudo, o ar que eu respiro. Se não for o Senhor, eu não sobrevivo. Tu és a minha vida, Jesus. Então diga a Ele, como essa mulher reconheceu que Jesus era o tudo para ela, e ela deu o seu melhor. E os irmãos podem estar também dizimando e ofertando neste momento. O ar que eu respiro, quero viver pra Te honrar, meu coração se apegou à Tua voz. Toda vez que eu Te chamar, sei que vais me ouvir. Eu escolhi ficar junto a Ti. Eu vou lavar os Seus pés, lavar os Seus pés. Não há nenhum outro lugar que eu queira estar. O que eu preciso é Te adorar. O ar que eu respiro, quero viver pra Te honrar, meu coração se apegou à Tua voz. Toda vez que eu Te chamar, sei que vais me ouvir. Eu escolhi ficar junto a Ti. Eu vou lavar os Seus pés, lavar os Seus pés. Não há nenhum outro lugar que eu queira estar. O que eu preciso é Te adorar. Diga bem alto: eu só quero Te adorar. Eu só quero Te adorar. Preciso Te adorar. Senhor, Tu és meu tudo. Eu só quero Te adorar. Preciso Te adorar. Senhor, Tu és meu tudo. Eu escolhi ficar junto a Ti. Eu vou lavar os Seus pés, lavar os Seus pés. Não há nenhum outro lugar que eu queira estar. O que eu preciso é Te adorar. Diga bem alto:
ficar junto a ti. Eu vou lavar os seus pés, lavar os seus pés. Não há nenhum outro lugar que eu queira estar. O que eu preciso é te adorar. O que eu preciso é te adorar. O que eu preciso é te adorar. Só precisamos te adorar, Senhor. Necessitamos te adorar, Senhor. Porque nós precisamos de Ti. O Senhor não precisa de nós, mas o Senhor quer relacionamento conosco. O Senhor quer estar conosco. E por isso nós te glorificamos por um Deus tão grandioso, mas que se importa conosco, que quer estar conosco. E nós preferimos estar neste lugar. Nós não somos obrigados a estar neste lugar de adoração, mas nós preferimos estar na Tua presença. Nós preferimos estar aos Teus pés como Maria, ouvindo os Teus ensinamentos. Nós preferimos estar aos Teus pés como aquela mulher, esta mulher, que foi julgada pelos fariseus, mas que ela deu o seu melhor, deu aquilo que ela tinha, ó Deus, para Te adorar, porque ela sabia diante de quem ela estava, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso Deus que perdoa pecados, que sara feridas, que liberta pessoas. Por isso, nesta noite, nós Te glorificamos, Senhor, pelo que Tu és em nossas vidas, Pai. Nós Te glorificamos, Senhor, pela vida de cada irmão que dizimou e ofertou, de cada irmão que derramou o seu coração em adoração nesta noite, Deus. E nós queremos continuar neste ambiente de presença, neste ambiente de ouvir a Tua voz, como ovelhas que conhecem a voz do seu pastor. Nós queremos ser sensíveis à Tua voz e saber quando é o Senhor que está falando conosco. Deus, ministra. Espírito Santo, passeia neste lugar. Espírito Santo, derrama da Tua unção sobre a vida do Teu servo, que irá trazer a Tua palavra neste momento. E que estejamos atentos a tudo que será dito nesta noite, porque sabemos que vem da Tua boca, Senhor, vem do Teu coração, Senhor, direto para o nosso coração. Senhor, que nós venhamos absorver a Tua palavra e que ela fique enraizada em nossos corações nesta noite. Deus, Te glorificamos por tudo que o Senhor opera em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra está com o pastor Joelson. Que Deus continue abençoando o seu coração e renovando a sua vida. Esse último louvor que foi ministrado para nós, ele fala que o meu coração se apegou a Ti, Jesus. Meu coração se apegou a Ti, Senhor. Se apegou à Tua presença, se apegou ao Senhor que está neste lugar, se apegou à minha vida. A Tua presença se apegou a cada um de nós. E esse Deus maravilhoso que continua a ministrar no meu coração e no seu, Ele quer continuar falando conosco em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a você que está em casa, que o Senhor continue renovando cada um de nós. Nós necessitamos da presença de Deus, irmãos. Nós necessitamos muito da presença de Deus. Só Ele pode, só Ele consegue, só Ele faz o impossível
na vida de cada um de nós. Eu queria compartilhar com você o capítulo 9 do livro de João. Eu queria pensar um pouco a respeito do que os cegos precisam ver. O que os cegos precisam ver. O que nós precisamos enxergar. Amém? Os irmãos acharam? Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos ler o versículo de número 11 do texto do capítulo 9 do livro de João. Que Deus continue abençoando o seu coração, continue renovando as suas forças. O texto diz assim: respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e agradecemos porque de um modo tão especial o Senhor tem nos guardado. Colocamos os nossos corações diante de Ti mais uma vez nessa noite. Queremos pedir que o Senhor continue ministrando na vida de cada um de nós. A visão, a imagem, aquilo que o Senhor tem projetado para cada um de nós. Esse apego no nosso coração para contigo. Que o nosso coração realmente se apegue ao Senhor nessa noite, neste lugar. E que nós saiamos daqui melhores do que entramos. E que nós consigamos, Deus, em nome de Jesus, sentir a Tua presença. Que nós consigamos ser abalados por Ti. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. O texto já talvez conhecido de alguns. Um texto bem tranquilo, que mostra um Jesus simples, que de diversas formas faz maravilhas, melhora, transforma, faz coisas incríveis, que nós muitas vezes ficamos pensando, Senhor, como aconteceu isso na minha vida? Como foi que isso foi resolvido? Como foi que isso simples e rápido aconteceu? Jesus era verdadeiramente um homem simples, que dentro daquilo que ele vivenciava no meio do povo, muitas pessoas não conseguiam reconhecê-lo, ou nós podemos ver, os soldados não sabiam direito quem era Jesus, e para identificar Jesus no meio da multidão, no momento em que ele iria ser traído, o Judas disse, eu vou beijá-lo, e você vai saber quem é. Ou seja, ele não se destacava naquele momento no meio do povo, ele se destacava naquilo que ele fazia, nos seus milagres, e as pessoas precisavam compreender que Jesus era daquela forma, da forma simples, precisa, objetiva, e que ele tinha um alvo a atingir dentro do seu propósito aqui na terra. Aqui nesse texto não é diferente. Esse Jesus que chega, esse Jesus que faz, se você perceber o texto, ou se você já leu o texto alguma vez, você vai ver Jesus nos primeiros versículos, do 1 até o 8, mais ou menos. Depois Jesus some. Por que Jesus some? Porque o texto vai representar isso aqui, dizendo que aquele homem que estava com aquele problema de cegueira, ele seria curado para manifestar a glória de Deus. Então Jesus sai de cena. Porque quem vai fazer a obra agora, quem vai ministrar nas pessoas, quem vai falar dele às pessoas, era aquele cego que estava ali naquele lugar. Conosco é assim, você tem as suas histórias, você tem a sua vida, você tem as suas experiências com Deus, e elas falam mais alto para as pessoas. O seu testemunho de vida é que mostra para as pessoas quem é o Deus que você serve.
Cada vez que você glorifica o Senhor, porque Ele abriu uma porta, ou porque Ele fechou uma porta, ou porque Ele fez alguma coisa, você está mostrando para os seus vizinhos, você está mostrando para as autoridades da cidade, você está mostrando para as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, que esse Jesus é maravilhoso, é incrível, é poderoso, é forte. Cada vez que isso acontece na sua vida, você consegue ministrar isso no coração das pessoas, porque nós ministramos no coração das pessoas com as nossas vidas, e é importante compreender isso, que dentro do contexto, a proposta de Jesus era essa, por isso que ele inicia dizendo para os seus discípulos estavam curiosos, mas o primeiro versículo do capítulo 9 vai dizer, que viu Jesus um cego de nascença. Ele viu, como ele vê cada um de nós, e viu Jesus os irmãos da igreja, e viu Jesus a adoração da igreja, e viu Jesus o ministério de louvor, e viu Jesus os dirigentes, e viu Jesus a cidade desplanada, e viu Jesus a todos nós. O texto começa assim, quando Jesus passando viu um homem cego de nascença. Jesus observa em você, em mim, em nós, a forma melhor de proclamar a glória dele, porque através de você, daquilo que Deus faz na sua vida, e da proclamação do evangelho, da cura, da salvação, da libertação e das maravilhas que ele faz, você vai conseguir falar dele em todos os lugares. Amém? Chegue ali amanhã e diga assim, ó, Jesus pagou a minha conta de luz, eu trabalhei, eu me esforcei, eu não fiquei doente esse mês, Jesus cuidou de mim, e eu estou aqui para declarar a vocês que Ele é o meu Deus. As pessoas vão olhar para você assim, e você vai dizer, porque Ele é maravilhoso, eu estou proclamando aqui a glória dEle. Então, o que acontece nesse texto é exatamente isso. Jesus vai fazer o que tem que fazer, depois ele vai sumir por um período. E aí agora é por conta do cego de nascença que aqui está registrado. A cegueira é algo que acontece também no mundo espiritual, irmãos. Nós estávamos pensando hoje a respeito de algumas igrejas no livro de Apocalipse, e a gente estava vendo que existe uma cegueira espiritual no meio da igreja. E é importante que você compreenda que a sua visão está cada vez melhor em Cristo Jesus, porque você não deixou ser embaraçados pelas coisas do mundo. Você é separado, cuidado por Deus, e você se livra das coisas ruins e continua focado, com os olhos no alvo, Cristo Jesus. Então o texto vai falar da cegueira do cego de nascença. Existe uma doença muito sorrateira, ela vem devagarzinho e ela cega as pessoas. O nome dessa doença é glaucoma. Os irmãos já ouviram falar do glaucoma. O glaucoma é uma doença, é uma cegueira que vai gradativamente prejudicando a visão das pessoas. E é necessário que a pessoa se policie. O glaucoma é uma alteração no nervo óptico, e essa alteração, esse dano no nervo óptico, causa danificação, e é preciso que o uso de algum colírio para orientar, organizar, estabilizar a pressão ocular. E é necessário que as pessoas que têm essa dificuldade, elas procurem um oftalmologista para tratar, porque a visão, gradativamente, se você não tratar, não tem cura, é uma coisa que você vai tratando, cuidando com o colírio, e que você pode viver livremente, tranquilo, sem preocupação, não se preocupe com isso, vá somente fazendo o que os médicos dizem, e ela causa esse dano, mas você precisa estar cuidando disso. É importante entender que dentro das doenças que existem no mundo, muitas delas tentam nos atacar e chegam até a gente, mas nós precisamos
mais que entender, compreender que o Deus que nós temos é o Deus que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas e que vai cuidar de mim e de você das melhores formas possíveis, providenciando aquilo que seja necessário para que a minha saúde e a sua saúde esteja sempre bem. Tanto a saúde física como a saúde espiritual. E é o que nós precisamos, nesse momento, falar sobre isso. É importante entender que quando Jesus vê o cego, ele vê também a oportunidade da manifestação do poder de Deus naquele lugar. E é necessário entender que quando Jesus o enxerga, aí vem as perguntas, vem as interrogações, porque os discípulos vão perguntar para ele: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Os discípulos perguntam isso porque a doença, naquele momento, naquela localidade, naquela região, a doença era, verdadeiramente, tinha algumas causas, e dentre as causas, aquela doença poderia ser causa do pecado. Aí Jesus vai dizer para nós essa manifestação. Versículo 3, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, a finalidade de Jesus está ali. A finalidade de Jesus ter visto aquele cego de nascença era exatamente para manifestar as obras de Deus. A glória do Senhor seria manifestada naquele lugar através desse homem, desse cego que aqui está sendo apresentado para nós. E hoje não é diferente, o Senhor se apresenta, nós apresentamos o Senhor pela manifestação do poder dEle nas nossas vidas, pela manifestação de quem somos, pela salvação, pela libertação, pela manifestação do poder na nossa vida, por aquilo que Deus faz todos os dias com cada um de nós. E você, se fôssemos falar aqui, você que está em casa e nós que estamos aqui, temos muito a dizer daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, o cuidado, o livramento, a proteção, a segurança, a esperança que Deus traz para cada um de nós. E você nem eu não podemos dizer o contrário, porque nele nós estamos seguros, nele nós estamos firmes, nele nós temos esperança, porque ele é a nossa rocha. Então, quando Jesus diz, vai se manifestar nele, Jesus está falando algo que iria acontecer. É por isso que ele vai declarar no versículo 5, quem era ele naquele lugar. Ele vai dizer, quando estou no mundo, sou a luz do mundo. Era óbvio, estamos falando de escuridão, cegueira, vamos falar agora da luz, Jesus. Jesus faz sempre isso. Ele sempre combina peixe com pescador de homens, ele sempre combina visão com luz, perda de visão com luz, ele vai sempre fazendo essas combinações para que eu e você venhamos entender de forma clara quem é esse Jesus que nessa igreja está nessa noite. Quem foi esse Jesus que chegou aqui durante os louvores? Quem é esse Jesus que vai nos levar para casa? Esse Jesus que é a luz do mundo. Esse Jesus. Por isso que ele se apresenta. E é automático. Se apresentou, no versículo 6, as coisas começam a fluir. Por isso que o texto vai dizer, tendo dito isso, pegou lodo e colocou na visão do cego. É importante compreender que de várias formas, esse Jesus vai mostrar o sinal para nós, vai mostrar o sinal do que estava acontecendo, vai trazer para nós essa questão maravilhosa de sermos coisas simples que ele faz para que nós sejamos reconhecidos e mostrar às pessoas que ele é o nosso Deus. E uma das melhores coisas que você que está aqui nessa noite, talvez você ainda não conheça o Evangelho de forma mais intensa por conta de tempo que você não tem, no sentido de
igreja, de santuário, de ministração da palavra. Talvez você esteja visitando essa igreja pela primeira vez, talvez você já veio várias vezes aqui, mas o que eu quero trazer para você nessa noite é que as maravilhas de Deus são manifestadas em você. Deus tem ministrado na sua vida coisas maravilhosas, para que você fale para o outro e diga: Jesus tem me sustentado nesse momento de crise, e eu estou firme nele. Essas são as maravilhas do Senhor. Então, depois que o menino vai ao tanque de Siloé, lava o rosto, e é interessante entender que Jesus não curou ele no toque de imediato. Jesus observou a obediência dele: sai daqui, vai lá no tanque, depois você volta. E aí, quando ele vai voltando, a visão dele chega. É importante entender que Jesus quer um povo obediente, que entende que Ele é um milagre na minha e na sua vida, e que sem Ele nada somos. É importante entender isso, irmãos. É importante compreender que a forma como Jesus age é diferente de todas as coisas. Jesus podia soprar, está curado, vai andar, vai fazer alguma coisa. Podia tocar nele, está curado. Mas Jesus, vai lá. Primeiro vai no tanque. Não era a água que tinha antídotos de cura, não era a caminhada dele, mas era a obediência à voz do Senhor que estava falando com ele. Hoje nós temos a voz do Espírito que diz para nós: não faça, não vá, fique parado, ande, dê um tempo, espere, aguarde. E Deus vem fazendo isso todo o tempo com a igreja, dizendo para mim e para você: tenha calma, espere com paciência no Senhor, que Ele vai realizar os desejos do seu coração. Hoje o Espírito Santo faz tudo para nós. Tenha calma, meu filho, não tenha medo. Aguarde um tempo, descanse, espere. Não tenha dúvida, porque eu sou contigo. O tempo todo Ele está dizendo isso para nós. Não fique ansioso, nem ansiosa, porque Deus está cuidando de tudo. E se for de Deus, vai fluir de uma forma que você nunca imaginou que aconteceria. Ele faz assim. É isso que o versículo vai dizer. Aí você vai começar a ver algumas coisas que acontecem dentro do texto, o reboliço que isso vai acontecer com esse aqui, o cego de nascença, que agora não é mais cego, agora ele é transmissor da glória de Deus, transmissor das obras de Deus, transmissor da esperança de Deus. Você é transmissor da esperança do Senhor. Sabe, tem coisa melhor do que alguém estar angustiado, ansioso, e você chegar a Deus: em nome do Senhor, tenha paciência, tenha tranquilidade, Deus vai operar, Deus vai fazer, Deus vai, não tem coisa melhor que isso não, irmãos. Isso é a força de Deus chegando para você, para que você transmita para o outro. O cego de nascença estaria fazendo isso a partir da sua vizinhança inicialmente. O texto vai dizer que primeiro passo, depois do capítulo 8, em que Jesus some, o versículo diz: então os vizinhos e os que dantes o tinham visto mendigar, perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Alguns diziam: é esse. Outros diziam: parece muito com ele. E é interessante que as maravilhas de Deus, elas são tão fortes na vida desse cego, que as pessoas não estavam reconhecendo ele. Precisou que ele dissesse: sou eu que estou aqui, que recebi a maravilha do Senhor.
É você que está aí, que recebeu a maravilha do Senhor. Somos nós, igreja, que recebemos as maravilhas do Senhor. É você de casa que recebe as maravilhas do Senhor. É a sua esposa que está em casa, é o seu marido que está em casa, é o seu filho que está em casa. Eles recebem as maravilhas do Senhor através da sua vida, porque Deus curou o cego e disse: vai se manifestar nele as obras de Deus. Ele vai ser ministrado e curado, porque as obras de Deus vão ser ministradas por ele. E esse Jesus que sumiu está com certeza neste lugar nessa noite. Ele some no texto um pouquinho para que você receba o Espírito Santo e ele continue fortalecendo a sua vida e alegrando o seu coração. As nossas vidas, elas falam, irmãos. A sua história é grande porque elas são suas. Elas são importantes porque elas são suas. As pessoas podem nem dar importância à sua história, mas elas são suas. E é por isso que elas são importantes. E é por isso que você precisa entender. Talvez quando você contar para alguém o que aconteceu com você, as pessoas nem compreendam tanto. Nem compreendam tanto. Quando você disser algumas coisas que Deus tem feito, olha, eu estava com tanto desejo de que isso acontecesse na minha vida, e Deus fez acontecer. Para você é importante, porque são suas. Para os outros, às vezes, nem dá tanta importância, estão ali escutando. Os vizinhos estavam na dúvida: será que é ele? Será que não é ele? Ele olhou para eles e disse: sou eu. Sou eu que recebi aquilo que Deus tinha para mim. Sou eu que estava no lugar certo, na hora certa. Sou eu que naquele dia fui visto pelo Senhor e fui contemplado com Ele, com a cura da minha visão. Sou eu, porque esse Deus tem me encontrado. Sou eu, porque Ele tem me encontrado nas madrugadas, tem me acordado para orar. Sou eu que tenho acordado de manhã cedo, antes de trabalhar, para ler a palavra. Sou eu que, quando chego cansado do meu trabalho, ainda Deus me dá uma força, um fôlego, para ler a palavra dEle que me alimenta. Sou eu que tenho me sustentado nessa dificuldade financeira, porque o Senhor tem cuidado da minha vida e também da sua, em nome de Jesus. Tinha uma função, tinha uma missão, tinha um objetivo. E as mulheres pegaram ele e levaram para os fariseus. O texto vai dizer isso para nós. Levaram aos fariseus o que dantes era cego. Agora ele não é mais cego, agora ele pode ver, agora ele pode trabalhar, agora ele pode caminhar, agora ele pode seguir a própria vida. A cegueira espiritual, ela nos prende. Mas nós somos livres em Cristo Jesus, e o Espírito Santo nos dá uma visão mais ampla para cada um de nós. O quê? O que os cegos precisam ver? Os cegos precisam ver que diante de Deus toda a luz chegará para nós. Os cegos precisam ver que para o Senhor nada é impossível. Nós precisamos entender que há um caminho a seguir, e este caminho é verdadeiramente compreendido através da voz do Senhor que diz: vai ao tanque e volta, e quando você voltar, você vai voltar vendo. E quando a voz do Senhor chega, a gente precisa entender que Ele verdadeiramente está cuidando de nós. E é importante, dentro desse contexto, que o cego, ele sai e vai agora para outro lugar para ser investigado. As autoridades que estavam ali vai trabalhar com ele. Mas era nele que estava existindo
as maravilhas de Deus. Era nele que estava acontecendo as maravilhas de Deus. E quando as maravilhas de Deus estão acontecendo conosco, muitas pessoas não vão entender. Elas não vão entender porque você chora nos louvores. Elas não vão entender porque você chora quando toca. Elas não vão compreender muitas coisas na sua vida que acontece, que quando todo mundo levanta, você fica sentado, mas você está contrito com Deus. E a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado não rejeitará o Senhor. Se o seu coração está quebrantado, Deus vai receber a sua oração, o seu louvor e o seu glórias a Ele para todos sempre. Amém. Então, nós fazemos aquilo que agrada o coração de Deus, porque vivemos para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A nossa vida pertence a Ele. Então é necessário compreender que agora o antes cego, agora vê e percebe aquilo que ele precisava enxergar. Primeiro, que a vizinhança não estava o reconhecendo e que ele precisou se apresentar de novo para a vizinhança. Segundo, que ele vai passar por outros interrogatórios com relação aos fariseus, vão encontrar com ele, vão conversar com ele, vão perguntar a ele, e ele vai precisar contar como foi as maravilhas que Deus fez na sua vida. Nós precisamos contar aquilo que Deus está fazendo conosco e declarar: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você está alegre com sua casa, você está alegre com o seu casamento, você está alegre com o seu filho, você está alegre com a sua festa, porque o Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós. Mas isso precisa ser contado, irmãos. As coisas boas não podem ser guardadas, e a gente não deve ficar preocupado com as coisas que vamos fazer. Precisamos descansar em Deus. Descanse em Deus, igreja, porque todas as portas vão se abrir. Repito, todas as portas vão se abrir. Se essas portas são boas para você, elas irão se abrir em nome de Jesus. Então você vai ficar tranquilo, porque as que se fecharem, elas não eram para você entrar. Algumas vão fazer tchum. Sabe? O mais importante da vida, irmão, é não termos ansiedade para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Não deixe de dormir, durma tranquilo. Em paz deitarei e dormirei, porque só tu me fazes repousar em segurança. Fale a primeira vez, fale a segunda. Se não adiantar na primeira, na segunda, fale a terceira. E vá falando: em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Se há alguma coisa na sua vida lhe preocupando, se há algo que está tocando no seu coração e tirando a sua paz, repreenda no nome de Jesus. Quer saber por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ver os fariseus perturbando, querendo tirar a paz do ex-cego, do agora que ver. Quando você começa a enxergar, as pessoas não vão entender aquilo que Deus está fazendo. Talvez você precise enxergar melhor aquilo que você vai fazer e como está acontecendo as coisas. Mas essa visão só acontece a partir daquele que, quando estou no mundo, sou a luz do mundo. É o que disse Jesus. Aí o texto vai continuar. Levaram ele aos fariseus. O texto vai também falar que era sábado. E logo ele encontrou. E eles perguntaram: como aconteceu tudo isso, rapaz? O homem responde, versículo 15, no finalzinho: aplicou lodo aos meus olhos, lavei e vejo. Totalmente inverso ao processo de cura. Não tinha como entender pelos olhos carnais. O fariseu não podia entender pelos olhos carnais.
Tem coisas que a igreja só enxerga pelos olhos espirituais. Não vá pela carne, não vá pela força, não vá pela sua energia, vá pela força de Deus, vá para a glória de Deus e deixe Deus operar como Ele quiser. Diga: Senhor, permita-me chegar até lá, permita-me fazer aquilo, ou isso, ou aquilo, e deixe Ele resolver, em nome de Jesus. A força não vai a lugar nenhum. Não tem como entender isso da forma carnal. É por isso que é uma confusão aqui que os fariseus fazem. Botou lodo no meu olho e agora vejo. Quem é ele? E você vai perceber, depois você lê o texto em casa, que os fariseus vão chamar Jesus de pecador. Como pode Jesus fazer isso? É por isso que com os olhos carnais não conseguimos ver as coisas espirituais. Você só vai conseguir ver que o Senhor está aqui, que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, se você começar a clamar a esse Deus maravilhoso que está na sua vida. Esse Deus que faz você manifestar a glória dele através de tudo que ele vai fazer na sua vida. E o texto segue: lá vou e vejo. E o versículo 16 diz: alguns dos fariseus diziam: este não é Deus. Como você vai entender Deus se você não quiser buscá-lo, se você não quiser compreendê-lo, se você não quiser entender que todas as coisas na sua vida, o seu respirar, o seu andar, o seu caminhar, tudo isso quem faz é Ele. Nós nos movemos e existimos por causa dEle. Atos 28, 17 diz isso bem claro para nós, quando Paulo diz: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É nele, é tudo por Ele, é para a glória dEle. A igreja existe para glorificar a Deus. Sabe esse momento que a gente passa aqui, adorando, glorificando? Deus fica olhando cada um de nós. Deus está olhando cada um de nós como estava olhando o cego de nascença, como ele viu o cego. Ele está observando a sua igreja, olhando o coração de cada um, olhando a dedicação de cada um, olhando a expressão de cada um e se alegrando com cada um de nós, porque Ele gosta disso. Nós nascemos, vivemos e nos movemos para adorar o grande eu sou, o grande Deus que nesse lugar está, em nome de Jesus. Era isso. Ele pecou, Senhor? Não, ele não pecou. Ele está sim cego, desde criança, para que a glória do Senhor se manifeste nele. Essa foi a resposta de Jesus para aquilo que estava acontecendo. É importante você entender que a vida dos fariseus não estava compreendendo a ação de Deus. Mas ele precisava, cada vez mais, falar. Eles foram ao cego, daqui a pouco foram aos pais, para conversar com os pais. A mãe, como conhece seu filho, é ele. Mas como foi que ele viu? Como foi que ele passou a enxergar? Ele não era aquele cego? Era sim, mas agora ele está enxergando. Você quer saber mais? A mãe disse para os fariseus: pergunta para ele tem idade. Você quer saber mais do irmão? Pergunta para ele tem idade. Você quer saber as maravilhas que Deus tem feito na vida dos irmãos? Pergunta para ele tem idade. E ele vai dizer para você, ele vai contar para você: olha, eu estava nessa situação, eu estava precisando desse exame, eu estava precisando disso, eu estava precisando disso, disso e disso, eu estava precisando de um guarda-roupa, de um sofá, sei lá do que você está precisando, e o Senhor vai dizer: eu vou dar isso para você, porque você precisa, porque eu cuido de você, porque eu guardo você, porque eu protejo você, porque você é a menina dos meus olhos, porque você isso, você aquilo, porque Deus cuida de todos nós, em nome de Jesus. Essa é a nossa força de existir, irmãos. Saber que Deus cuida de cada um de nós. E eu vou encerrar aqui, irmãos. Eu vou encerrar aqui para você entender que de uma forma maravilhosa,
depois das conexões aqui entre o cego, os pais declararem que era verdadeiramente ele, depois vem a situação dos fariseus tentando contradizer Jesus, porque eles perguntam a primeira, eles perguntam a segunda, e eles começam a falar, será que é isso mesmo? Até que o cego dá um basta na situação. Sou eu que estou aqui. Era cego, mas não sou mais. O que os cegos precisam ver? Precisamos ver verdadeiramente que esse forte Deus é o Deus que neste lugar está. Através do Espírito Santo do Senhor, que acalma o nosso coração, que alivia as nossas dores e que nos faz respirar melhor, nós podemos declarar as maravilhas dele na nossa vida, em nome de Jesus. Eu queria encerrar aqui, irmãos, dizendo para você, depois que os pais conversam com ele, depois que os fariseus também conversam com ele, nós vamos perceber um Jesus fazendo aquilo que ninguém nunca fez, nem nunca conseguirá fazer. Aquilo que acontece com você, muitas pessoas não vão conseguir fazer. Às vezes você procura A, B, C e D, e esquece de procurar aquele que pode fazer todas as coisas através de. Quando você sair para resolver qualquer coisa da sua vida, eu vou lhe ensinar isso. Seja dentro do carro, seja na porta de casa, seja quando você estiver vestindo a sua roupa, você comece a falar com Deus. Deus, eu estou indo ali. Eu estou indo ali fazer isso ou aquilo. Eu queria que o Senhor fosse comigo e entrasse na minha frente, adiante de mim, para resolver essas coisas que eu tenho para resolver esses dias. E aí você vai perceber que Ele vai fazer coisas que ninguém nunca fez ou que ninguém nunca poderá fazer. Tem coisas que só Ele pode resolver para nós. Não o gerente do banco, não o irmão da igreja, não a vizinha, não o vizinho, não o meu pai ou o seu. Só Deus. Essa foi a expressão usada no texto, lá no finalzinho, no versículo de número 32, quando o texto diz: jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Talvez você precise enxergar coisas funcionando na sua vida. Talvez você tenha lutado contra algumas coisas e você até tenha dito, acho que não está dando certo, ou que vai ser difícil. Mas o Deus que está aqui neste lugar, nessa noite, o Deus que está na sua casa, na sua vida, é o Deus que faz coisas que jamais alguém poderia fazer. Então, igreja, continue proclamando as maravilhas dele, continue caminhando com ele, porque ele vai abrir a sua visão e vai lhe mostrar coisas difíceis, impossíveis, que só ele faz, em nome de Jesus. E é isso. Sabe onde é que Jesus vai aparecer? Depois do versículo 34, Jesus aparece lá embaixo, trazendo salvação para ele. E esse Jesus, que está aqui nessa noite, que ministra no seu coração e olha para você, Ele é o grande Deus,
que abre portas para a sua vida, para você passar. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus renove as suas forças. Porque nele nós existimos, nos movemos. Porque Ele é o Senhor deste lugar. O Deus do impossível. O Deus que vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O Deus do ontem, do hoje e do eternamente. Amém. Um abraço no coração, que Deus abençoe você. E que o Senhor continue renovando a sua casa e a sua vida. Continue acreditando, porque Ele tem muito mais para fazer em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé para a gente encerrar esse momento e continue adorando a Ele. Porque só Ele merece todo louvor e toda adoração. Paz. Rei dos reis, consagro tudo que sou.
Senhor quem opera todas as coisas nesta noite, neste culto. Glorificamos ao Senhor pela Tua palavra ministrada aos nossos corações, ó Deus. Que ela seja aplicada durante toda essa semana em nós. Queremos continuar caminhando contigo, continuando ouvindo a Tua voz, continuando aos Teus pés derramados, quebrantados em adoração diante de Ti. Glorificamos a Ti, Jesus, e declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Nós vamos declarar mais uma vez.